Quero chamá-la aqui para nós orarmos por ela, consagrando esse momento. Esse mês de janeiro, alguns irmãos têm pregado pela manhã, eu tenho pregado apenas à noite. Dá um descanso para vocês, do pastor, e um tempo para nós trabalharmos também outras coisas. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela irmã Adelaide. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos a tua serva na concha da tua mão direita, Senhor. Fala com ela, para que ela fale conosco aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, certos de que o Senhor falou conosco, e mais, que nós possamos cumprir, praticar tudo isto, tudo aquilo que for dito aqui para nós. É a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Estou eu aqui tremendo de novo. Deus colocou no meu coração uma palavra que mexeu muito comigo. E eu oro para que Deus mexa muito com vocês. Porque ela vai fazer toda a diferença, como está fazendo na minha vida. A gente tem tendência de não dar muita importância a coisas que a gente considera pequenas, né? E com isso, às vezes, a gente deixa de ter grandes bênçãos, de ter resultados que estamos esperando na nossa vida, talvez há tanto tempo. E essa semana mesmo eu passei por algumas situações em que detalhes, coisas bem sutis, me machucaram profundamente. E eu fiquei muito triste. E há um tempo atrás eu ficaria com raiva, eu não queria mais saber de falar com aquela pessoa, mas eu fui chorar na presença de Deus. Eu falei: Senhor, está doendo, eu não entendi por que fez isso comigo. Procurei razões em mim para provocar aquela pessoa até aquela atitude comigo, eu não encontrei. E eu falei: Senhor, se tem alguma coisa errada em mim, me mostra. Mas se está alguma coisa errada com essa pessoa, mostra essa pessoa. E aí, no dia seguinte, logo de manhã, essa pessoa veio me procurar, me deu um abraço e disse assim: eu não sei onde eu estava quando eu fiz o que fiz com você, me perdoa. Então, pequenas coisas, pequenos detalhes fazem diferença na nossa vida. Às vezes nós guardamos sentimentos que a gente acha que são bobos naquela hora, mas que vão fazer um estrago na nossa vida. Na nossa infância, às vezes ouvimos coisas ou fazem coisas que a gente, quem fez, né? Eu tive pais bastante severos, bastante duros na sua criação, e eu e meus irmãos crescemos com algumas dificuldades, até que na nossa adolescência, nossos pais sentaram conosco e falaram conosco: olha, nós fizemos isso, isso e isso com vocês, nós estávamos pensando que estávamos fazendo para o bem de vocês, por isso nos perdoe se a gente exagerou, mas nós temos orgulho dos filhos que nós temos hoje. Então aquilo passou, né, no nosso coração. Então as pequenas coisas normalmente são as grandes coisas que fazem bem ou mal na nossa vida. Nós somos afetados por atitudes, por palavras, não é? Por pessoas, por coisas. Então, os pequenos detalhes do nosso dia a dia, eles fazem toda a diferença. Quem é que não gosta, não acha bonitinho ver uma criança falar de culpa? Quem é que não gosta de ver uma criança falando assim: eu amo você? Ou uma pessoa adulta, sabe, expressando carinho, falando de uma forma terna, pedindo desculpas quando vê que errou, né? Ou mesmo fazendo uma declaração de amor, né, para um filho, para uma pessoa amiga, para um irmão, para o ser amado. Isso não mexe com a gente?
propagandas que envolvem sentimentos, que têm essas delicadezas, nos fazem um bem. As pessoas, às vezes, ficam rindo só de ver aquela propaganda. Mas como as pessoas também são atingidas e reagem de uma forma negativa quando veem algum ato de violência, quando ouvem, né, alguém discutindo, isso mexe também com a gente de uma forma negativa. Então, nós vemos hoje pessoas que estão felizes com coisas pequenas, valorizando coisas que são pequenas, e outras pessoas que, por coisas que também foram tidas por pequenas, estão sofrendo, né, consequências graves na sua vida, estão sendo praticamente pessoas, eu vou colocar entre aspas, destruídas, porque elas às vezes não conseguem romper, elas não conseguem conquistar, porque elas estão presas àquelas coisas que eram pequenininhas, mas que fizeram um grande estrago na vida delas. E nós vivemos numa época em que maior é melhor. Se você tiver uma ideia, numa reunião, se você for falar de alguma ideia que as pessoas achem que é boba, você fica até sem graça de ter falado, para que eu abri a minha boca? Então, as pessoas não levam em conta quando você fala alguma coisa que elas consideram boba, né? Mas, às vezes, alguém fala uma coisa, não, essa é uma grande ideia, aí todo mundo vai em cima daquela ideia. Se eu não puder ter uma participação importante em algum lugar, né? Por exemplo, na igreja, aí eu não quero estar muito ali. Quem é que vai pregar mesmo hoje, hein? Ah, é Adelaide? Ah, então não vou lá, não. Às vezes as pessoas vêm para a igreja por quem prega, né? Às vezes as pessoas só querem ouvir grandes pregadores. Quando, às vezes, nós estamos numa programação especial aqui na igreja e o pastor anuncia, a primeira pergunta é: quem é que vai pregar? Quem é que vai ser convidado para estar aqui, né? Quando quem fala é o nosso Deus, e Ele usa quem quer, como Ele quer, no momento que Ele quer, porque a palavra vem dEle, nós somos apenas instrumento. Então, Deus está me levando a meditar nesta semana sobre valorizarmos as pequenas coisas. E esse tempo em que nós vivemos, nós somos muito pressionados pelo que é grande, pelo que é maior, pelo que é mais importante, né? Você, então, quando tira em segundo lugar, eu ouvi essa semana alguém falar assim: o segundo lugar é o primeiro perdedor. Eu falei: mas que ideia! O primeiro perdedor é quem tirou em segundo lugar? Então, coitadinho de quem ficou em último, né? Porque ninguém está mais preocupado com quem está no segundo, terceiro, não. As pessoas querem saber quem é o primeiro. As pessoas querem ser primeiras. Eu quero convidar você a ler comigo esses dois textos. O de Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 48, que nós vamos ver que os discípulos não eram muito diferentes do tempo em que nós estamos vivendo hoje, não. Nós estamos vivendo uma cultura que ela vem já de longo tempo. O pequeno não vale nada. Temos que ser os melhores. Temos que comprar o melhor carro, temos que ter a melhor casa, temos que ter a melhor roupa, temos que ter o melhor. Vamos ver, eu vou ler na versão que está aqui, porque a minha Bíblia é de outra tradução. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. O texto de Cantares, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: agarrai-nos as raposinhas. A minha tradução, eu falei, acabei falando da minha tradução. Apanhar-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Eu gosto dessa tradução que eu tenho: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te adorar nesta manhã, por tudo que Tu és. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito na minha vida, nas nossas vidas. E quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor me use como instrumento Teu, que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações, como o Senhor já tem falado, continua falando comigo, ó Deus, e fala com a Tua igreja, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos, então, estavam discutindo. Se você for ver versículos anteriores, a partir do versículo 44, se eu não me engano, Jesus estava dizendo assim: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Isso suscitou entre eles uma discussão, onde quem seria o maior no reino. Jesus estava falando ali de que ele ia morrer, e eles não estavam entendendo, nem estavam muito querendo perguntar a respeito, porque o interesse deles era outro. Eles estavam vendo Jesus ali como alguém que ia estabelecer o seu reino secular, o seu reino aqui na terra, e eles queriam saber qual deles estaria em primeiro lugar nesse reino. Não bastava fazer parte do reino, eles tinham que estar em posição de prestígio no reino. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o medalha de ouro? Às vezes a gente também não está muito preocupado em apenas estar no reino, a gente quer mais. Mas o Senhor tem nos dado o reino. E eles chegaram e perguntaram, e Jesus tomou uma criança. E aí eu não sei quanto a vocês, mas eu já ouvi inúmeras mensagens a respeito deste texto. E a maioria delas ressaltava as características de uma criança, como sendo alguém puro, alguém inocente, alguém inseguro. E aí eu fiquei pensando, o que será que Jesus queria mesmo dizer com isso? Por que ele pegou uma criança e disse que se a gente não se tornasse como elas? Como é que é uma criança? Não pode ser só de pureza, de inocência, porque tem muitos adultos que são pessoas assim, puras, inocentes, têm um coração limpo. Eu conheço muitas pessoas assim. Graças a Deus que ainda existem pessoas assim no tempo que nós vivemos. Mas eu ainda conheço pessoas que têm um coração lindo, um coração puro, que pensa coisas boas, que sente coisas boas. Então, o que será que Jesus estava querendo falar? Uma coisa também que as pessoas sempre ressaltam é que as crianças são muito sinceras, né? Muito sinceras. Eu que o diga, tenho 3 netas. De vez em quando elas me dizem cada uma delas chegou para mim e falou assim: vovó, por que você não deixa seu cabelo branco? Eu falei, para não ficar muito velha. Ela disse, mas você não é vovó? Engole essa. Engole essa. Eu querendo ficar mais jovem, ela, mas você não é vovó? Assume que você é vovó, ué. A criança é muito verdadeira, muito direta, muito objetiva. Ela não faz rodeio. Mas será que era dessa característica que Jesus também estava falando? Eu tenho certeza que não. E aí eu comecei a pensar numa criança desde quando ela nasce. Não adianta você colocar do lado dela o leitinho, a fraldinha. Ela simplesmente vai morrer, porque ela não tem menor condição de trocar a fralda dela, de pegar o leitinho e tomar. Ela é completamente dependente. Completamente dependente. Já um adulto, se você deixar ele num canto e deixar lá comida para ele, ele se vira. Uma criança não.
ela é totalmente dependente da mãe. E ela vai crescendo, e essa relação de dependência, ela vai somente diminuindo, mas nunca cessando totalmente. Eu perdi meus pais, meu pai já tem 1 ano que faleceu, e eu sinto falta deles. Não era porque eu era dependente deles, no sentido de que precisasse que eles fizessem alguma coisa para mim, mas é uma relação de carinho, de amor, é a presença, né, que te transmite. Sabe quando você está com alguma dúvida, você vai lá, conversa, são experientes, maduros, te amam, torcem por você. Aí, às vezes, tem algumas situações, eu digo, ai, como eu gostaria que eu pudesse conversar com eles. Mas eu posso conversar com o Pai Celeste. Eu estou falando de uma relação terrena. A gente tem uma relação de dependência afetiva para o resto da vida. E aí, quando eu fico pensando que aqueles discípulos estavam olhando para eles e vendo quem deles seria o melhor, o maior, essa relação, essa atitude é uma atitude de depender de si mesmo. Eu sou melhor, eu sou maior, eu posso. Eu tenho certeza, no meu coração, de que era disso que o Senhor falava com eles. De que se a gente não se colocar numa relação de dependência total de Deus, nós não podemos ser grandes em lugar algum. Nós precisamos estar na total dependência do Pai, para que Ele possa fazer coisas grandes na nossa vida. Uma criança não precisa pensar em nada, os pais fazem tudo por ela e para ela. E vai ensinando a ela a crescer, a ficar mais independente, no sentido de que eles não precisem fazer tudo. E não é assim na nossa vida espiritual. Nós não começamos engatinhando, né? Não sabemos nada. Quem aqui é recém-convertido? Está começando, não sabe muita coisa, mas está aprendendo. Está começando a receber o leitinho, está começando a dar os primeiros passos, está começando a entender o quanto a vida deles não tinha sentido algum sem Deus, não é verdade? Mas quantos aqui, como eu, já são jovens há mais tempo no Evangelho? Já têm experiências com Deus, já conhece a palavra, já tem uma relação de intimidade com Deus e de falar com Deus de uma forma mais à vontade, né? É diferente. Então, se você quer ser o maior no reino dos céus, tem que aprender a ser como esta criança. Na vida não há ninguém mais indefeso que uma criança. Ela precisa da mãe para tudo. E aí, eu li a Bíblia toda o ano passado. Todo ano eu escolho uma Bíblia para eu poder ler numa versão diferente. Mas tem 2 versões que eu gosto muito e eu acabo ficando muito presa a elas. Para este ano eu comprei a Bíblia King James, que eu ainda não tinha lido. Quando eu vi a espessura dela, eu falei, Senhor, vou ter coragem de ler essa Bíblia toda esse ano? Mas eu comecei a leitura da palavra e eu queria estimular você a fazer isso. Escolhe, todo ano, uma versão bíblica para que você possa ler a palavra. Você não vai se sentir lendo a mesma coisa, porque são versões diferentes e vão aguçar a sua curiosidade e vão levar você a pesquisar, vão levar você também a ter entendimento. Às vezes você lê numa versão, o versículo parece que não está com muita clareza, você lê numa outra versão e aí o seu pensamento se abre, né? O seu entendimento se abre. E uma coisa que me chamou a atenção, de Gênesis a Apocalipse, é a importância que Deus dá a pequenas coisas, a detalhes. Aliás, eu posso dizer para você, eu ouso dizer isso, que Deus é especialista
em detalhes, em pequenas coisas. Quando a gente vê algumas narrativas bíblicas, a gente vê que, por exemplo, na multiplicação dos pães, quando tinham pães e peixinhos, tinha uma multidão ali para ser alimentada. Mas sabe aonde que estava o foco? Nos pães e nos peixinhos. Não estava na multidão. Quando você olha do Antigo Testamento, eu separei alguns textos aqui, nós vamos ver, por exemplo, Moisés. Com Moisés acontecem as duas situações. Uma coisa pequena fez grandes coisas, né, grandes proezas, mas essa mesma coisa pequena fez um tremendo estrago na vida de Moisés. Quando eles estavam para entrar lá, para ir para o Egito, né, e se apresentando diante de Faraó, Deus mostrou que Moisés tinha uma vara. O que é uma vara? Para tirar um povo do Egito. Tinha uma vara. E com aquela vara, ele fez proezas. Transformou aquela vara em cobra. Com aquela vara, ele abriu o Mar Vermelho. Com aquela vara, ele guiava o povo pelo deserto. Mas também com aquela vara, ele bateu na rocha e perdeu a entrada à terra prometida, junto com o povo que ele tirou do Egito. Então, Moisés tinha apenas uma vara, mas essa vara tornou-se vara de Deus. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente pensa que o que a gente tem é pouco. A gente quer mais. Aí eu queria dizer para você, quando o pouco que está conosco, nós colocamos diante de Deus, muita coisa acontece. Muita coisa boa acontece. Deus faz proeza. Essa semana mesmo eu vivi uma experiência que eu tenho vivido ao longo da minha vida. Eu estava entrando no meu cheque especial. Meu saldo veio lá, 0.000. E eu, Senhor, eu tenho uma dívida para pagar de R$5.000. E o meu saldo é 0.000. Eu falei, o que eu vou fazer, Senhor? Aí, eu fui entrar na minha conta, para ver quanto é que era o meu cheque especial, que eu não sabia mais nem, porque há muito tempo que eu não usava. Tive uma surpresa. Qual era o meu saldo? 5.900, não sei das quantas. Mas que dinheiro é esse na minha conta? Aí eu fui lá ver. Depósito. O depósito é que a empresa, que eu fiz uma aposentadoria privada, e o vencimento dessa aposentadoria, né, todo mês eu recebo no dia 25. Mas ela resolveu adiantar o pagamento, porque ia ter um feriadão no Rio de Janeiro. Segunda-feira é feriado no Rio de Janeiro. E ela resolveu adiantar. E aí, ela adiantou o meu pagamento e mais 50% do meu 13º. Glória a Deus! Eu experimentei isso a minha vida inteira. Todas as vezes que eu estava para ficar sem dinheiro, alguém que me devia me pagava, entrava um abono da empresa, eu não sei, sempre Deus fez isso. Eu nunca fiquei em saldo negativo. Amém? Isso é fidelidade de Deus. E às vezes a gente não dá importância a esses detalhes. Aí eu parei para pensar, Deus, tu sempre fizeste isso comigo a minha vida inteira. Às vezes eu achava dinheiro dentro dos meus livros, que eu tinha mania de ler o livro. E marcava, às vezes, páginas onde eu estava lendo com alguma nota novinha, que eu tinha pena de gastar as notas novinhas. Aí botava dentro do livro. Aí, daqui a pouco, tem um dinheiro guardado naquele livro. Né? Então, graças a Deus, são detalhes, mas são cuidados de Deus na nossa vida. Então, quando Davi enfrentou aquele gigante,
Golias, o que ele tinha nas mãos dele? Hein? Aquilo que eu chamo de atiradeira, né? A Bíblia chama de funda. E 5 pedrinhas. Para enfrentar um gigante todo armado, com lança, com toda a sua armadura. E ele foi com a cara e a coragem. Por quê? Porque aquelas pedrinhas e aquela tiradeira eram instrumentos de Deus nas mãos de Davi. E por isso pôde fazer proezas. Por isso ele pôde derrubar aquele gigante. Não importa o que a gente tenha nas nossas mãos, pode ser uma pequenina coisa, se a gente coloca diante de Deus, Ele faz proezas através de nós e em nós, amém? Amém. Quando Elias foi para, eu não lembro a região, junto com o rei Acabe, chegou lá, está lá em 1 Reis 18, ele chegou lá e declarou que durante 3 anos não ia chover. E ficou sem chover mesmo. Depois de 3 anos, ele foi orar a Deus para que viesse a chuva. E aí ele olhava, nada. Ele pegou o jovem dele, falou assim, vai lá, moço, vê como é que está lá. Ele ficou aqui orando e o jovem foi lá ver. Ele disse, olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aí, Elias entendeu que esse era o sinal de chuva. Uma pequena nuvem foi capaz de suprir aquela necessidade de água daquela região que estava em seca durante 3 anos. Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Tem um cântico que fala, né? E este é o sinal de que a chuva vai descer, faz chover. E é isso que Deus faz. Quando você entende que Deus coloca pequenas coisas para fazer grandes coisas, quando você se coloca na total dependência dEle, e foi o que Elias fez, ele foi orar, ele orou para não chover, Deus ouviu a oração de Elias. Depois ele orou para chover, e Deus mostrou que ele continuava ouvindo a sua oração. Uma pequena nuvem fez uma grande chuva e parou com a seca daquele lugar. Um punhado de farinha, lá em 1 Reis 17, também fez uma diferença. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aquela viúva de Serepta tinha apenas isso, e ela ia fazer um bolinho para ela e para o filho dela, e depois ela ia esperar a morte chegar. O profeta chegou para ela e disse assim, faz primeiro para mim. Ela podia dizer assim, mas que egoísta, eu estou aqui, só tem esse pouquinho para mim, para o meu filho, vem ele aqui querendo que eu faça primeiro para ele, nem te conheço. Mas ela creu e obedeceu. Fez primeiro para o profeta. E aí, diz a palavra de Deus, que ela comeu durante todos os dias de fome naquele lugar, ela não passou necessidade. O azeite e a farinha não faltaram para ela, nem para o seu filho. E ela não precisou esperar a morte chegar. Ela ficou tendo, foi vida e vida abundante. Em Provérbios 30, versículos de 24 a 28, depois você pode consultar esse texto, se o irmão puder colocar ali, que as pessoas acompanhem, eu agradeço. Mas lá falam de 4 coisas pequenas, mas que têm uma importância muito grande. Fala da formiga. Olha só, a Bíblia colocando entre 4 coisas de grande importância, a formiga. A formiga, você olha para ela, que você tem vontade de fazer com ela? Pisar nela, né? Porque ela te incomoda. Pequenininha, mas incomoda. Né? E a Bíblia nos ensina, através da formiga, a sermos pessoas diligentes. Porque elas, vocês devem até conhecer a fábula da cigarra e da formiga, né? Porque elas, durante o verão, elas trabalham, elas juntam, né? Para que no inverno elas fiquem só desfrutando do seu trabalho. Então, Deus nos ensina, através das formigas, a sermos diligentes. Outro que a Bíblia cita ali é o coelho. Eu nunca vi um coelho importante. Quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor. Aí eu fiquei aprendendo, olha, a Bíblia é cultura, você precisa ler. Faz as suas construções nas rochas.
E aí eles podem se livrar das perseguições dos seus predadores. Então, o Senhor nos ensina também a termos sabedoria na construção das nossas casas. Depois fala dos gafanhotos. Para mim, gafanhoto é só um perturbador. Mas vocês sabiam que eles andam em bando? E eles não têm liderança? Não tem um gafanhoto líder. Mas eles se juntam e cooperam uns com os outros e andam em ordem. Não tem ninguém para mandar neles. Às vezes a gente precisa de alguém estar pedindo para a gente, faz isso, faz aquilo. Nossos filhos, hein? A gente se não fala para eles, faz isso, faz aquilo, eles não fazem. Né? Então, eles não têm nenhum líder, mas eles cooperam, andam em cooperação e em ordem. E a aranha? Eu falei, o que eu posso aprender com a aranha aqui? Bichinhos, sabe, que só impinge medo na gente, né? Apesar de... é meio asquerosa, né, a aranha? Então, eu fiquei olhando, o que ela pode nos ensinar? Mas aí a Bíblia fala que ela habita também nos palácios dos grandes monarcas. Por quê? Ela é uma atrevida. É uma pessoa que é intrépida, né? É uma abusada. Então, nós aprendemos a intrepidez com as aranhas. Elas são esses bichinhos esquisitinhos, mas estão lá nos palácios do rei. Em todo canto elas invadem. Precisamos, então, ter intrepidez também. O nosso Salvador nasceu não somente numa manjedoura, num lugar simples, insignificante, mas nasceu também na menor cidade. Belém era pequena entre os milhares de Judá, diz a palavra, mas dela tanto veio o rei Davi, que foi o maior rei que Israel já teve, quanto o rei do universo, quanto o salvador do mundo. Então, coisas simples, pequenas, insignificantes, trazendo nelas coisas grandiosas, importantes, muito significativas. Jesus, quando falou do reino, e ele comparou o reino a algumas situações, uma dessas foi comparar o reino à menor semente que existe, a um grão de mostarda. Está lá em Mateus 13:32. Entretanto, o que está embutido nessa mensagem de o reino ser comparado a essa semente? A Bíblia diz que ela se transforma numa grande hortaliça e que ela serve de sombra. O que significa isso? O reino de Deus estava começando ali pequeno. Apenas 12 discípulos, que depois foi crescendo. Aqueles discípulos, quando foram espalhados, começou a revolucionar o mundo e chegou a proporções que vemos hoje, e nós continuamos ainda propagando esse evangelho do reino. Vidas ainda são alcançadas para o reino. Então ele começou pequeno, humilde, simples, mas ele se tornou grande e ele vai crescer mais e mais até a volta do Senhor Jesus. Amém? Já falei dos 5 pães e 2 peixinhos que foram suficientes para alimentar aquela multidão. E nós temos também Jesus dizendo aos discípulos que se tivessem uma pequenina fé, a fé de novo do tamanho de um grão de mostarda. Olha o grão de mostarda aqui de novo. Uma fé pequenina é suficiente para você fazer coisas grandiosas, para você ver milagres tremendos de Deus na sua vida. Ali falava que você podia remover, em algumas traduções, montanhas, em outras, esqueci o termo. Mas a plenitude das pequenas coisas se completa, então, aqui, na fé. Com fé, pequena que seja, nós vamos ver milagres de Deus. Outro exemplo que também, às vezes, a gente fala muito em relação à oferta, né? A oferta daquela viúva que tinha somente 2 moedinhas. E ela pegou aquelas 2 moedas e ela colocou no gasofilácio. E quando foi perguntado a Jesus quem tinha dado a maior oferta, foi quem que ele disse? Que aquela viúva tinha dado a maior oferta. 2 moedinhas. Sabe por quê? Deus não vê o tamanho das coisas em si, mas Ele vê o potencial dessas coisas.
porque foi dado com o coração, com amor. Ela deu tudo que ela tinha, tudo. Um rico dá tudo que tem, é complicado, hein? É mais fácil o pobre dar tudo que tem e ficar na total dependência de Deus. Aquela mulher fez isso. Ela deu tudo que tinha e se colocou na total dependência de Deus. Então, nós não podemos desprezar as coisas pequenas, mesmo aquelas coisas que nós consideramos pequenas que temos feito para Deus. Se nós estamos fazendo com o nosso coração, dando do nosso melhor, de tudo que nós temos e somos, Deus vai dar valor a essa sua entrega. Paulo, quando ele foi preso, ele tinha somente as suas algemas, e aquelas algemas fizeram com que ele pudesse proclamar o evangelho na casa de César e ganhar vidas para Jesus naquele reino. Jesus escolheu 12 homens de pouca importância e poder para levar sua mensagem a todo mundo. Aqueles a quem Deus chama não são os poderosos, os sábios e nobres, mas os simples. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala disso, né? Que Deus chama os loucos, né, para confundir os sábios, chama os pequenos para confundir os grandes. Então, e a Bíblia também diz que todo o céu, está lá em Lucas 15, versículos 7 e 10, todo o céu se alegra por uma alma, por uma vida que se arrepende. A festa no céu quando uma vida se entrega para Jesus. Você pode imaginar o céu inteiro em festa? A Bíblia diz que lá tem milhares e milhares de anjos, que todo o tempo estão adorando ao Senhor, e eles fazem festa quando um pecador se arrepende. Mas eu falei para vocês agora de coisas boas, que produziram coisas positivas, grandes positivamente. Mas a Bíblia também fala de homens de Deus que, por causa de pequeninas coisas, perderam também a sua bênção. Começamos lá no paraíso, com Adão e Eva. Eles perderam o paraíso, foram expulsos de lá, por causa de uma fruta. Eles tinham todas as árvores do jardim que podiam desfrutar delas. Apenas uma Deus tinha recomendado que não comessem, porque no dia que dela comessem, eles morreriam. Aí vem o inimigo e diz assim: claro que vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus, Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. E aí, olha lá, desde a criação, desde lá o Éden, o desejo do homem de ser mais, de ser melhor, de ter mais do que o que tem. E eles então seguiram a voz da serpente e perderam uma bênção de continuar privando da presença de Deus, de falar com Deus todos os dias no jardim, de desfrutar daquela beleza e da administração daquele jardim. Caim matou o seu irmão porque a oferta dele não foi aceita, por pura inveja, um sentimento mesquinho. Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Ele achou que aquilo era bobagem. A fome que ele estava sentindo naquela hora era mais importante. O prato de lentilha valia a bênção da primogenitura. Ele perdeu a bênção. Depois lamentou profundamente o fato de ter aberto mão de algo tão importante. Sansão, lembram de Sansão e Dalila? Sansão tinha um segredo entre ele e Deus. E ali os filisteus queriam, porque queriam saber qual era esse segredo, e usaram Dalila para que isso acontecesse. E Sansão, numa brincadeirinha de adivinha, que é o que é, uma charadinha, ele entrou na brincadeira e ele acabou revelando o seu segredo, e nós sabemos qual foi a consequência da vida de Sansão.
Jonas, lembram de Jonas? Ficou irado, ficou com raiva por causa de quê? Porque ele estava debaixo de uma árvore, numa sombra bem gostosa. Não queria saber de falar para aqueles ninivitas a respeito do que Deus mandou ele fazer ali. Ele foi descansar debaixo de uma boa sombra. Aí, o que Deus fez? Secou aquela planta. E ele ficou danado da vida. Só por isso. Moisés, eu já comentei que ele não entrou na terra prometida porque ele, com aquela mesma vara que tinha sido bênção na mão dele, agora estava servindo para não abençoá-lo, fazer com que ele perdesse a entrada na terra prometida com o povo de Deus. Uzá não é um nome que você vai lembrar, mas você vai lembrar do assunto. Quando estavam atravessando para levar a arca de volta para Jerusalém, a arca botaram em cima de uns bois e a arca ia tombando. E Uzá foi lá e, numa intenção muito boa de não deixar a arca cair, ele morreu. Por quê? Porque ele transgrediu uma ordenança. Não podia tocar. Somente os levitas podiam tocar na arca. Saul, ele perdeu o reino. Por que ele perdeu o reino? Samuel estava demorando muito, então ele resolveu fazer os sacrifícios, e também ele tinha recebido uma ordem de que ele tinha que acabar com tudo daquele reino que ele foi conquistar. E aí ele salvou umas ovelhinhas, salvou uns gados lá, com a desculpa de que ia oferecer sacrifício a Deus. Às vezes a gente faz assim, a gente obedece só pela metade, ou fala a verdade só até onde convém. Isso tudo, Deus não tolera. A verdade pela metade não é verdade, é mentira. Não é meia mentira, não é meia verdade, é mentira mesmo. E aí, ele ficou zangadinho, porque Samuel chamou a atenção dele, e quando Samuel estava indo embora, ele foi lá e, rasgou o manto de Samuel. Está lá no capítulo 15, no versículo 27 de 1 Samuel. E aí, ele recebeu a sentença: você não vai mais ser rei. Vamos refletir sobre algumas coisas pequenas na nossa vida hoje. Eu falei para vocês de exemplos da Bíblia, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Mas vamos ver para nós hoje. Que coisas pequenas estão nos afastando de Deus, estão nos impedindo de viver mais de Deus, estão nos impedindo de ter uma vida plena com Deus, de intimidade com Deus. Ao contrário, tem até nos afastado. A gente começa a ser pessoas que vêm à igreja para cumprir certos rituais, mas a gente às vezes não passa, como a Vivian pregou na semana passada a respeito do fato de sermos igreja, não passa de pessoas que ficam sentadas no banco, não se envolvem com a obra do Senhor. Então aí a gente vai para o segundo texto, que é o de Cantares 2,15, a respeito das raposinhas. O que são as raposinhas? Eu vi que são bichinhos pequenos e aparentemente dóceis, mas são vorazes em destruir um vinhedo. Quando as parreiras já estão floridas para dar as uvas, momento da fertilidade, as raposinhas vêm e comem as flores, e aí elas não dão mais fruto. Então, o que são as raposinhas na nossa vida? Elas representam os nossos pecadinhos de estimação. Representam também demônios que querem nos fazer permanecer nesses pecadinhos, que a gente chama de pequenas coisas. A gente fala assim, que eu já estou acostumado com isso. É hábito. A gente dá qualquer desculpa. Mas olha só, práticas aparentemente inofensivas podem ser destruidoras na vida de um cristão. Vamos ver se tem raposinhas rondando as nossas vidas? Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso local de trabalho. Que raposinhas são essas? Fofoca, mentirinhas. Tem gente até que chama assim, isso é uma mentira santa.
bota a mentira como santa. Murmurações, críticas, inveja, ciúmes, segredinhos, falta de perdão, incompreensão, falta de diálogo. Hoje nós temos um problema sério. Muitas famílias estão se perdendo por conta de uma coisinha pequenininha, chamada celular. Que estrago que esse bichinho tem feito. Positivamente é útil, negativamente é destruidor. Quando a gente faz mau uso, a gente tem consequências sérias. Pessoas já morreram por causa de estar falando ao celular, enquanto dirigem ou enquanto andam na rua. São roubadas porque estão falando lá na rua e vem um ladrãozinho, pega. Em casa, ao invés de dialogar com a família, de tirar tempo com os filhos, vai ver quais são as mensagens do WhatsApp. E o que não falta é mensagem no WhatsApp. Eu passei um dia sem olhar o meu WhatsApp. No outro dia eu não tinha condições, meu telefone estava travado. Então, tem atrapalhado muitas vidas esse bichinho. Ter inversões de papéis no lar. Você sabia que isso é uma coisa que parece que não tem nenhum problema, mas é destruidor, não é, pastora? O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher. O homem tem que ter o papel dele de sacerdote do lar. Quando os papéis ficam invertidos, a coisa fica toda torta. Inversão também de valores. O que era certo não é mais certo. O que era errado não é mais errado. E nós estamos trazendo isso para dentro das nossas casas, influenciado pela mídia. Não tem mais certo e errado, tudo é relativo. Na casa do crente, o certo tem que ser certo e o errado tem que ser errado. Porque a Bíblia mostra o que é certo e o que é errado. E você tem que se guiar pela palavra de Deus. O mundo anda fazendo coisas que a gente acha que agora já é costume. Eu conheço uma pessoa que ela já está no 5º casamento. Ela é crente. E ela disse que o importante é ser feliz. Então, o que Jesus diz na palavra não tem valor. Mas não importa o que o mundo considere normal hoje, a Bíblia não muda, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. E os valores e os princípios do reino continuam sendo os mesmos. Palavras de maldição que a gente lança, palavras duras, raízes de amargura, rejeição, falta de humildade. Olha quanta raposinha. As raposinhas simbolizam, então, como eu falei, os demônios que, por ordem de Satanás, querem destruir a sua vida, querem destruir a igreja de Jesus. E aí ficam com essas coisinhas aqui que parecem inofensivas. Quantas pessoas, e eu fui confrontada essa semana, duramente, enquanto eu preparava essa palavra, com um sentimento que estava dentro de mim, que ele explica, mas que não justifica. Talvez você tenha sentimentos dentro de você, que você quer justificar, mas não tem justificativa. Você pode explicar. Quando eu vi meu pai no hospital, sendo tratado do jeito que estava sendo tratado, eu, de todas as formas, tentei tirar ele daquele hospital, mas não consegui, e meu pai veio a morrer, e dentro de mim só ficou, eles mataram o meu pai, e eu fiquei com raiva daquele hospital, eu fiquei com raiva daqueles médicos, eu queria processar, eu fui, peguei todos os prontuários do meu pai, peguei todos os exames, peguei tudo, e fui atrás de um advogado, para processar aquele hospital, para processar o plano de saúde que negou o home care, e eles já tinham o home care, e eles ficaram lá demorando, justamente porque uma advogada de lá de dentro do plano de saúde falou assim, a gente faz a seguinte conta, se a gente der o home care, vamos gastar tanto, se ele ficar lá mais um tempo e vier a morrer, estamos no lucro. Eu fiquei revoltada quando eu ouvi isso, e eu fiquei com muito ódio dentro de mim. E aí, quando eu estava preparando esta palavra,
Deus trouxe para mim esse sentimento. E eu dei um grito. Perdão, Senhor, perdão, por estar guardando esse sentimento dentro de mim. E o Senhor me deu uma palavra que Ele é o Deus que vê e é o Deus que faz justiça. Depois de 1 ano do meu pai morto, eu ainda queria brigar na justiça pelo que aconteceu com ele. Mas glórias a Deus que Ele é homem do Senhor e Ele está nos céus com o Senhor. E aqueles que, não somente a Ele, mas eu vi no hospital sendo várias pessoas tratadas da mesma forma. Para eles o que importa é o negócio, é o lucro. Você paga caro um plano de saúde, mas na hora que você precisa dele, eles vão querer fazer todas as economias possíveis. E eu falei, Senhor, eu quero entregar então as pessoas que trataram do meu pai e que estão tratando de outros enfermos e que estão vivendo a mesma situação. Eu quero colocar esses médicos nas tuas mãos. Que o Senhor, que viu tudo, que sabe da intenção com que foi feito, que o Senhor faça a justiça. E aquele sentimento saiu do meu coração. Aquele grito que eu consegui dar e liberar a dor que eu estava tendo dentro de mim, eu não conseguia fechar essa palavra. Eu não conseguia. Depois que eu confessei e que eu fui liberta desse sentimento, Deus me deu toda a palavra. Então, quais as raposinhas que você está percebendo na sua vida enquanto você está ouvindo essa palavra? Satanás, ele é muito astuto. E ele começa a atacar a igreja com coisas pequenas, atacar nossas vidas com coisas pequenas, e a gente diz, isso é bobagem. A falta de perdão é a coisa mais séria que a gente tem. E muita gente, eu perdoei já. Eu perdoei, mas eu não quero nem ver. Não quero saber. Não olho mais para a cara da pessoa. Que perdão é esse? É assim que Deus nos perdoa? Não quer mais saber da gente? Não quer mais ver a gente? Não. Você não vai esquecer porque você não tem amnésia. Mas você não vai mais carregar isso com dor no seu coração e você vai conseguir se relacionar, continuar se relacionando com aquela pessoa. Porque o amor de Deus é que vai invadir o seu coração. Nós não temos capacidade em nós mesmos. Um pouquinho de fermento, Paulo diz também que leveda toda a massa. Lá em 1 Coríntios 5, 6, havia uma situação de pecado dentro da igreja. E as pessoas estavam fingindo que não estavam nem aí, que não estavam vendo. E aí Paulo foi tratar daquela questão, dizendo que aquela situação ia trazer grandes prejuízos para o evangelho, para aquela igreja. Então, todos nós lutamos diariamente com o pecado. Não tem ninguém aqui sem pecado. Mas há situações que a gente não pode admitir, não pode deixar para lá. Vendo coisa que está prejudicando o corpo de Cristo, e a gente deixar para lá. Então, Paulo estava falando de pecados deliberados, de situações que você mantém, mesmo sabendo que está errado. Você precisa ser confrontado, você precisa ser tratado. As pessoas que ficam deliberadamente com seus pecados de estimação, elas não sentem arrependimento, elas não sentem culpa. O problema é do outro. Eu não tenho nada com isso, foi ele, foi ela, quem fez, quem provocou. E aí eu vou dentro da casa do Senhor com esse sentimento e vou arrastando, e o corpo de Cristo vai sofrendo, porque a Bíblia diz que nós somos corpo. Se um membro desse corpo está doente, todo o corpo sofre. Então a gente não pode ignorar, não pode deixar para lá, não pode fazer de conta que não está vendo. Pecados não corrigidos, eles confundem e dividem a igreja. Nós devemos orar e apoiar uns aos outros, mas devemos ter a responsabilidade uns com os outros e ser intolerantes com pecados que colocam em risco a saúde espiritual do corpo de Cristo. A Bíblia fala também de um membro pequenininho do nosso corpo que tem um poder tremendo. A nossa língua.
comparado com o leme de um navio é enorme, e o que move o navio para lá e para cá é um leme, uma coisinha pequenininha. O que move, às vezes, o corpo das pessoas é a língua. Elas falam mais do que deviam. Compara a língua, Tiago, com uma fagulha. Quando eu era criança pequena, lá em Duque de Caxias, tinha um cantor que a minha família admirava muito. Ele já faleceu há uns anos aí atrás. Era o pastor Feliciano Amaral. E ele cantava um hino que dizia exatamente isso. Ele dizia assim: uma centelha só, um grande fogo faz. E vocês podem ouvir esse hino lá no cantor Feliciano Amaral. Uma centelha só, uma fagulha só, pode incendiar uma floresta. Um fogo não ele não nasce grande de repente, não. Alguém jogou uma coisinha qualquer, às vezes um cigarrinho aceso, né, joga lá no mato, daqui a pouco pega fogo em tudo. Então, a língua também ela pode ser avassaladora, destruidora. Por isso ela deve ser freada todo o tempo. A língua ela tem o poder de matar e de dar vida. Eu falei logo no início que palavras, né, podem machucar você e ferir você e paralisar você. Elas podem matar você. Quantas pessoas são mortas-vivas nesse mundo, presas a uma palavra de maldição, a uma palavra dura? Quantas pessoas desistiram de fazer tantas coisas porque alguém disse para ela que ela não ia conseguir? Então, para falar até mesmo a verdade, a Bíblia nos instrui para ter cuidado. Ela diz que é para a gente falar a verdade em amor. Eu lembro quando uma vez eu fui chamada a atenção. Quem é que gosta de ser chamada a atenção? Ninguém, né? Ninguém gosta. E uma vez eu fui chamada a atenção por uma situação, e essa pessoa me chamou no cantinho e falou assim: Adelaide, isso assim, assim, assim. E aí foi me explicando. Ela falou de uma forma tão amorosa que eu pude cair em mim e dizer para ela assim: olha, muito obrigada por ter me chamado a atenção para isso. Eu vou ficar mais atenta para não agir mais assim. Agora, quando as pessoas falam com você, mesmo falando a verdade, tem um ditado que diz que a verdade dói, né? Ela por si só, a verdade por si só, já quando nós somos confrontados por ela, já causa um desconforto. Então, se a gente puder usar palavras de amor para falar, para corrigir, isso vai trazer uma outra resposta na nossa vida. Então, a nossa língua, nós precisamos ter muito cuidado com ela. Você é uma pessoa que tem cuidado com as suas palavras? Eu agora estou procurando ter. Eu não era, não. Eu sempre dizia assim: eu sou muito sincera. As pessoas muito sinceras, elas querem dizer, às vezes, que são sinceras para dizer que não são mal educadas. Então, eu comecei a me corrigir. Porque ser sincera é uma coisa, ser mal educada é outra, né? Ser grosseiro é outro. Então, a gente precisa ter cuidado com o que fala e como fala. E isso é tão sério que a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Na dúvida se você vai machucar alguém ou não, fica calado. Ora, é melhor. Melhor lidar com a vontade reprimida do que com o coração machucado. Esse dá mais trabalho e pode marcar para sempre uma vida. Outra coisa que a gente acha que não tem importância nenhuma, mas faz uma grande diferença, eu já estou terminando, é a falta de planejamento do nosso dia. É uma coisa que eu sempre tive dificuldade de planejar, de colocar, de ter agenda. Eu não tenho agenda, porque eu trabalhei como secretária e o meu chefe quem tinha agenda. Eu era secretária, mas a agenda era dele, né? E aí eu todo dia perguntava para ele: como é que está mesmo a sua agenda?
Nunca quis saber dessa coisa. Eu sempre tive dificuldade de planejar o meu dia. E a falta de planejamento faz com que a gente priorize tudo, menos Deus. Você sabia disso? Eu fui parar e ver que isso é uma verdade. O seu dia fica tão corrido, você tem tantas coisas para fazer, e como você sai atabalhoadamente fazendo, o dia passa depressa, o tempo voa, e aí você vai dormir e viu que você não teve um momento com Deus. Então, o corre-corre do dia a dia vai fazer você nem perceber que não falou com Deus. Deixar de orar, ainda que seja por um dia. Às vezes a gente pensa que, só não orei hoje, mas amanhã eu oro. Ou então passa a semana inteira e, poxa, essa semana eu não tive tempo de orar. E vai se acostumando, vai achando que isso é normal. Parece algo bobo, mas isso é muito perigoso. Os nossos dias geralmente têm muitas atividades, e aí, como eu falei, as coisas vão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. O que ocorre é que a oração é uma das principais formas de comunhão com Deus. E quando vamos aceitando que ela não esteja em nosso dia, nós vamos nos afastando dessa comunhão. Então, se você tiver que parar alguma coisa importante que você está fazendo, para você poder gastar uns minutinhos com Deus, faça isso. Não deixe para lá, não considere que isso é uma bobagem, que isso é uma coisa pequena e que não vai ter problema nenhum na sua vida. A gente, quando também não ora, a gente também não lê a Bíblia. Então, da mesma forma que a oração, a Bíblia também ela é essencial para a nossa comunhão com Deus, ela é nosso alimento, é o nosso sustento. Deixar de ter um coração grato. Às vezes a gente nem percebe que não está sendo pessoas gratas. Às vezes a gente chega para Deus numa oração, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. Mas aí Deus tem respondido tantas orações e você não é capaz de dizer, Deus, obrigado por isso, por aquilo e por aquilo outro. A gente acha que Deus fez o que tinha que ser feito. Eu pedi, Ele tinha mais, era que fazer mesmo. Então, precisamos ter um coração grato, porque a ingratidão, eu estava lendo que ela é uma espécie de planta venenosa que cresce em nosso coração e nos envenena, matando-nos vagarosamente. Então, se você não tem um coração grato, você está jogando aguinha, alimentando essa plantinha venenosa. Então, um coração que agradece, enxerga os milhares de motivos para agradecer a Deus. Agora, um coração que não é grato, não vê motivos. Deixar de participar da obra do Senhor, como eu falei no início, né? Não ficamos apenas sendo crentes de banco, né? As pessoas ficam acomodadas, e a gente não fica assim do dia para a noite. Eu tenho certeza que quando você aceitou Jesus, você era todo empolgado, todo animado, queria participar dos evangelismos, queria trabalhar em qualquer departamento da igreja, você estava ávido por fazer algo para agradar a esse Deus que você acabou de conhecer. Mas o tempo vai passando, e aí você vai se acomodando. Por quê? Não tem mais uma vida de oração como tinha, não tem mais o mesmo prazer de estar na presença de Deus, não tem mais aquela vontade de se dedicar às coisas de Deus. Então, as suas prioridades, né, já são outras. Então, você não se envolve mais com as pessoas, não ora pelas pessoas, e a Vivian falou disso muito bem no domingo passado, sobre o fato de sermos igreja. Virar as costas para a obra do Senhor e nos manter no nosso conforto, sendo discípulos meramente ilustrativos, discípulos de banco, significa que já estamos nos afastando do Senhor. Desordem nas nossas prioridades. Se eu perguntar aqui para você, quais as prioridades da nossa vida, quais são as coisas que devem estar primeiro em nossa vida? Todo mundo vai saber dizer aqui, primeiro é Deus, depois é a igreja, é o trabalho, é a família. Mas se você olhar para o seu dia a dia, essas prioridades estão na ordem correta? É Deus, família, trabalho e igreja? Ou você tem vivido o tempo todo para o seu trabalho? Até em casa você leva trabalho. Você tem roubado o tempo da sua família e tempo de Deus, porque você está com as suas prioridades em desordem. E a última coisa que eu queria falar é não resolver as dúvidas. Às vezes a gente tem dúvidas sobre algumas questões e a gente nem pesquisa e nem pergunta. E às vezes a gente resolve colocar para lá, né, deixar para lá, não se abre para que Deus fale conosco,
E às vezes a gente até se afasta de Deus, às vezes até se afasta da igreja, porque, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu tenho dúvidas sobre isso, sobre aquilo, e não pergunta, não esclarece. Deixa Deus falar com você, abre, se você tem dúvida no seu coração, pergunta aos pastores para te esclarecer. Se eles também não souberem te esclarecer, eles vão dizer, olha, nós vamos orar e vamos buscar resposta em Deus, e Deus vai responder, porque quando um coração está desejoso de aprender de Deus, Deus quer mais é que nós o conheçamos. Então, a Bíblia fala do poder das pequenas coisas que se tornaram grandes, e eu queria que nessa manhã, que se existe alguma coisa que você tenha percebido na sua vida, que você achava que era sem importância, mas que está trazendo prejuízos no seu relacionamento com Deus e no seu serviço a Deus, eu queria que você pensasse e colocasse essa coisa diante do Pai, colocasse essas pequenas coisas nas mãos daquele que é grande, que é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos pedir ou pensar, e aqueles milagres que você tem esperado, aquilo que você tem esperado em Deus, tenha certeza, vai acontecer. Amém? E eu quero convidar você, então, para se fazer como Jesus falou com os discípulos, como criança. Se colocar agora, como criança, na presença do Pai. Não como alguém inocente, porque nós não somos inocentes, não somos puros. Às vezes somos verdadeiros até demais, somos sinceros demais. Mas como alguém dependente do Senhor. Eu queria convidar você a refletir enquanto nós ouvimos esse louvor. Quero ser como criança.